Reconhecimento do Estado palestino tem forte adesão na ONU. Israel reage dizendo que países estão rasgando a Carta das Nações Unidas. Também nessa sexta-feira, os Estados Unidos ficaram em cima do muro. Nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, aqui nos estúdios, traz as últimas informações. Boa noite, bem-vindo, Favalli. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja pelas ondas do rádio, seja pelas nossas múltiplas telas. Quem estiver nos assistindo, acompanhe o que foi a votação. Uma vitória acachapante, mas ela é mais simbólica do que realmente uma resolução sólida. Eu transformei aí numa arte gráfica o que foram os votos para a delegação da Palestina. Na verdade, deixa eu inverter então um pouco aqui o meu discurso. Essa daí é uma arte que tem a entrada de donativos para a faixa de Gaza. Deixa eu começar então por esse lado. A gente tem aí uma queda que mostra o gráfico de uma maneira expressiva do que foram os donativos que entraram para a faixa de Gaza por conta do bloqueio da parte sul da faixa de Gaza, a chamada cidade de Rafah, que voltou à tona nesses discursos da ONU que eu já vou explicar. A gente vê que houve ali, nos últimos meses, o eixo mais abaixo do gráfico, ele mostra o que são as entradas de donativo a cada 15 dias. Então, a última leitura que a gente tem é da primeira quinzena de maio. Houve uma queda porque a entrada que está ao sul da faixa de Gaza, na divisa ali perto do Egito, está fortemente controlada pelo exército israelense. Estão entrando, então, muito poucos donativos de acordo com a capacidade ali daquele fluxo. Agora, na segunda lâmina, a gente tem a votação do que foi a representação das Nações Unidas para um pedido que o Estado palestino seja reconhecido na ONU. O Estado palestino, ele tem uma certa representatividade dentro das Nações Unidas, mas é apenas um status de observador. Ele não tem poder de voto, por exemplo, não tem uma presença maciça. Esta votação mostrou que 143 países foram a favor de transformar essa representação dos palestinos como um Estado de forte representação dentro das Nações Unidas. Houve um número representativo aí, houve um número bastante simbólico de abstenções, 25 países, mas o que eu quero chamar a atenção são para os votos contra. República Tcheca, Hungria. Por que eu estou enfatizando? É um país liderado pela extrema-direita, com forte adesão ao conservadorismo e que tem uma forte aproximação com Israel. Argentina, nessa mesma conta, principalmente agora com o governo de Javier Milei. Os Estados Unidos, que são aliados de primeira ordem de Israel. Israel, propriamente dito, votou contra essa presença mais forte do Estado palestino, e os demais são estados nanicos, né? Pequenas repúblicas ali do Pacífico Sul, que não tem uma grande representação no tabuleiro da geopolítica. Então, a gente tem aí uma leitura de que os países mais administrados pela direita votaram contra essa participação maior do Estado palestino ou da autoridade palestina, tirando os Estados Unidos. Agora, a gente tem imagens também que eu separei dos discursos da ONU, porque mais de 100 países que pertencem ao sistema ONU pediram para se manifestar antes da votação, justificando os seus votos. Aí a autoridade palestina, o representante, o diplomata palestino nas Nações Unidas, comemorando e agradecendo aos países que votaram a favor da sua causa. E ele, numa das frases, diz: por exemplo, hoje eu falo em nome de quase 1,5 milhão de pessoas que estão em Rafah, que estão lutando para sobreviver e que não sabem se estarão vivos amanhã, fazendo uma referência, então, à presença militar cada vez mais forte de Israel na parte sul da faixa de Gaza. A próxima imagem é a mais curiosa, que é o embaixador israelense Gilad Erland. Ele foi bem performático, ele foi bem teatral, levou um cartaz dizendo: caso haja a aprovação do Estado palestino dentro da ONU, ele vai ser governado por terroristas. E aí ele pega uma cópia
em miniatura da Carta da ONU e põe num pequeno triturador de papel. E ele fala, esse aqui é o espelho de vocês. A votação de vocês representa isso. Vocês rasgaram a Carta da ONU. Em outro trecho do mesmo discurso, ele diz o seguinte, ele usa uma expressão em inglês, payoff, como se fosse um pagamento, ou que financeiramente foi vantajoso para os palestinos, o Hamas. O que ele quer dizer com isso? Que depois do ataque de 7 de outubro, houve um pagamento de volta das Nações Unidas para o Hamas, para os palestinos violentos, que eles foram recompensados com este enorme voto de confiança depois dessa guerra que eclodiu por conta do virulento ataque do Hamas contra o território israelense no dia 7 de outubro do ano passado. Para encerrar, a questão é a seguinte, esta votação ela foi muito mais simbólica, porque quem aprova a entrada de um novo membro na ONU tem de haver a chancela do Conselho de Segurança. Essa votação já passou pelo Conselho de Segurança, que é formado por 15 países, 10 rotativos e 5 com assento permanente. China, Reino Unido, Estados Unidos, França e Rússia. Por mais de uma vez, a apresentação da ideia de tornar o Estado palestino um membro permanente da Assembleia da ONU já foi reprovada no Conselho de Segurança, já foi vetada por países que não acordam com isso, a exemplo dos Estados Unidos. Então, esta votação na Assembleia, que teve 143 votos a favor, na verdade é uma pressão política para que esta votação seja levada novamente para o Conselho de Segurança e crie-se ali um constrangimento para que os países votem a favor e ninguém vete. Isso dificilmente vai acontecer, principalmente com a postura dos Estados Unidos. Mas se tornou um grito público de que a maioria dos países, dos quase 200 que pertencem ao sistema da ONU, 143 deles, Tiago, votaram a favor. E é um número muito expressivo, convenhamos. Sem dúvida. O Favale volta no fim de semana no Jovem Pan Internacional. Bom trabalho para você, Favale.